Oi, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao Direito ao Ponto. Vai curtindo, comenta, compartilha a informação, porque hoje o tema é muito esclarecedor. Vamos falar sobre as medidas protetivas de urgência. Elas funcionam? Será que realmente dá resultado? Porque as pessoas costumam dizer que as medidas protetivas não prestam. É isso que a gente escuta por aí. Para falar sobre as medidas protetivas de urgência, eu trouxe aqui dois convidados muito especiais, que é a tenente da Polícia Militar, Tatiane, que é do comando da Ronda Maria da Penha, aqui de Juazeiro, e o doutor Paulo Vitor, que é criminalista. Então, vai compartilhando essa informação, porque você pode salvar vidas. E para a gente começar, é importante a gente saber o que são as medidas protetivas de urgência. Onde é que tem a previsão, né? Legal. Onde é que está na lei essas medidas protetivas? E aí, eu já vou aqui passar o microfone para o doutor Paulo Vitor para ele responder para a gente o que são as medidas protetivas. Boa noite, Celane. Boa noite, Tenente. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né, debatendo sobre esse tema tão importante e relevante para a nossa sociedade. Bom, as medidas protetivas, elas estão explícitas lá na Lei Maria da Penha, né, na nossa legislação brasileira, Lei 11.340 de 2006, e são medidas que visam proteger a mulher, né, que está passando por uma violência, seja ela de cunho físico, psicológico, patrimonial, e essas medidas elas visam proteger e dar assistência a essa mulher para que ela possa ser resguardada, né? A partir do momento que ela se sente ameaçada, né, ela pode solicitar que seja estabelecida uma medida protetiva em benefício dela. E aí vamos dizer que Dona Maria, né, está sendo assistida por uma medida protetiva, ou por algumas, né? Nesse caso, quem vai fazer o trabalho de fiscalização e como é que funciona esse trabalho vai ser feito pela Ronda Maria da Penha. E aí eu vou pedir a Tenente Tatiane que explique para a gente como é que funciona esse trabalho, e se realmente a Ronda faz esse trabalho de fiscalização. Boa noite a todos, boa noite, doutor, boa noite, Celane. Bom, a Ronda Maria da Penha, ela é uma política pública de Estado, né? Em decorrência do avanço dos números de violência contra a mulher, foi necessário que o Estado se mobilizasse também, e dentro disso aí entra a Secretaria de Segurança Pública, que destacou um efetivo policial para poder atuar especialmente nessa situação. Então, a mulher que tem a medida protetiva significa que ela passou ou pelo advogado dela e solicitou, ou ela foi até a delegacia e prestou uma denúncia, uma queixa, e teve o seu boletim de ocorrência, e no boletim foi solicitado, né, que ela possuísse a medida protetiva. Sendo assim, essa medida protetiva, que é expedida pela Vara da Justiça, ela chega até a Ronda, ela é encaminhada para a Ronda para que a Ronda faça o acompanhamento. E qual é o objetivo? Que essa mulher retome a vida dela em segurança, que esse agressor cumpra com aquilo que foi determinado pela justiça. Então, o papel da Ronda Maria da Penha é justamente esse: fazer cumprir a determinação da justiça através da medida protetiva. Tenente, como é que essas mulheres chegam até vocês? Assim, em que estado elas chegam? Partindo do princípio que essa mulher tem uma medida protetiva, significa que ela está passando por uma situação de conflito. Então, ela está num estado emocional de abalo. A casa dela, a vida dela está desestruturada. Então, quando a guarnição policial da Ronda Maria da Penha chega nessa casa, essa mulher, ela está em desespero. Ela está atordoada, ela não sabe o que fazer, ela está com medo, ela está ainda sobre aquela ameaça de que o agressor pode fazer alguma coisa. Então, é assim que a gente encontra a mulher. Mas à medida do atendimento, que a gente vai conversando com ela, a gente vai traçando para ela estratégias de segurança, como é que ela pode se proteger. A gente olha a própria casa onde ela vive para ver se a casa está em segurança, se a vizinhança ali oferece algum risco para que o agressor se aproxime dela, né? Então a gente avalia tudo isso, aconselha a mulher, vai organizando e pelo fato da gente chegar lá para ajudar, essa mulher já se acalma. Essa mulher já entende que está chegando ali uma força amiga, está chegando um ombro amigo que ela pode contar, que ela pode confiar, e assim a gente vai desenvolvendo um relacionamento com essa mulher.
e ela fica sendo acompanhada pela Ronda Maria da Penha o tempo suficiente, o tempo que ela quiser e que ela se sentir, até ela se sentir segura. Quando ela se sente segura, quando a situação dela está estabilizada, aí ela desejando, a gente faz o encerramento do acompanhamento dela. Normalmente a mulher diz assim: não, eu já me sinto segura, não preciso mais que a viatura policial, que a Ronda Maria da Penha venha. E aí ela consegue, né? É, eu acompanhei um caso de uma jovem que tinha separado do esposo. Ele tentou não, ele invadiu a casa que ela estava morando, tentou agarrá-la, mas por sorte tinham pessoas lá e impediram e ele acabou saindo. E ela foi pedir uma medida protetiva e a avaliação foi feita que não tinha necessidade de uma medida protetiva. Então, quando eu soube da situação, eu pensei, vamos esperar o quê? Ele bater, ele matar para tomar providência, né? Tipo, fechar a porta depois que o ladrão rouba. E eu gostaria de ouvir do doutor Paulo Vitor quando pediu medida protetiva, né? Porque se o ex-esposo invade a casa da ex-esposa, tenta agarrá-la, e isso não é motivo, então quando é que pode ser pedida uma medida protetiva, doutor? Então, Celane, a medida protetiva ela pode ser pedida a partir do momento que a mulher ela se sente ameaçada, né? Quando ela se sente ali ameaçada a sua integridade física, o seu patrimônio. Então, a partir desse momento que ela se sente ali ameaçada, ela pode de pronto solicitar a medida protetiva para que a integridade física, patrimonial, psicológica dela seja resguardada. E aí, com a tenente Tatiane agora, eu queria saber, essa denúncia, ela geralmente é feita pela própria vítima ou por um vizinho? Como é que acontece essa denúncia? Temos duas possibilidades. Normalmente acontece de ter o atrito, né, a violência, e aí é acionada através do 190 a polícia militar. A viatura que está mais próxima dessa residência vai até lá, atende a ocorrência, eh, leva, conduz para a delegacia, né? Pode acontecer a prisão, se for flagrado, né? Ou então a condução da guarnição policial para ir até a delegacia formalizar a denúncia. E tem a outra possibilidade também, que é a denúncia não, a queixa-crime, né? E tem a outra possibilidade, que é a denúncia através do 180. Às vezes o vizinho liga dizendo que está tendo conflito, que está ouvindo a gritaria. Às vezes o filho que está dentro de casa e se esconde no quarto, no banheiro e liga para a polícia. Né? Então tem essas duas possibilidades. Ou é uma denúncia por alguém conhecido ou alguma denúncia anônima, ou o chamado da própria vítima através do 190, que é o número da Polícia Militar. E a pergunta aqui não quer calar, tá? E aí fique à vontade, né, a tenente e o doutor aqui para responder. Pode retirar a queixa, que antigamente, né, acontecia muito isso. A família do agressor, né, que é uma pessoa, pessoas queridas até da vítima, ia lá pedir, choramingar, é o pai dos teus filhos, vai para cadeia, né, vai sofrer lá, enfim, pode perder o emprego. E aí, pode retirar a queixa ou não? Depende. Porque depende. Existem algumas ações que acho que o doutor vai poder explicar bem melhor, que ele é o operador do direito, que são ações públicas incondicionadas. Então não vai depender da vítima, né? A polícia, quando chega lá, que vê uma agressão, que comprova que é um flagrante, que ele atende àquela ocorrência, ele precisa conduzir. Mas existem situações, por exemplo, como ameaça, que aí a vítima pode retirar, depende da apresentação dela. Não é isso, doutor? Perfeitamente. É como você bem falou, né? São realmente essas hipóteses. E no caso em que a mulher pode retirar, ela tem que fazer isso presencialmente, né? Existe uma audiência designada especificamente para essa causa, que é a retirada da queixa, na presença do magistrado, na presença do juiz, né? Até mesmo para verificar se é realmente a vontade da mulher, né? Que aquele processo seja suspenso, se ela porventura não está sendo coagida pelo seu agressor ou por qualquer outra pessoa. Então, assim, existe uma audiência específica designada para isso, para que a mulher possa fazer a retratação. Tenente, qual o perfil do agressor? Existe um perfil para o agressor? Não, não existe um perfil para o agressor.
porque a violência doméstica, ela é multifatorial, né? Então, ela não tem cara, não tem classe social, não tem raça, não tem religião. Infelizmente, a violência doméstica acontece em todo tipo de lar, em todo tipo de casa, né? Existem pessoas com alto grau de instrução, mas que dentro de casa tem esses episódios de agressão à mulher. E existem pessoas também de baixa renda, existem pessoas com alguns tipos de religião, mas que infelizmente praticam violência dentro de casa. E aí não existe um perfil pré-determinado de que tal pessoa é um agressor, né? Existe, a gente às vezes olha para muitos casos mesmo e não imagina que fulano é um agressor, né? A gente tem situações, inclusive, de pessoas que são ótimos amigos, vizinhos, mas que dentro de casa bate na mulher, bate nos filhos. Infelizmente, não há um perfil, né? É uma questão multifatorial e interclasses e tudo mais. Dentro de casa vira um molho de quento, né? Como a gente costuma dizer. Fica valentão. E aí vamos dizer que Ciclana está sendo vítima de violência e teve forças para vencer, né? Romper com esse espiral, que a gente vai falar daqui a pouco, o que seria esse espiral de violência. Doutor, qual o primeiro passo que ela deve tomar? Para onde ela deve se dirigir? O que é que ela tem que fazer? Inclusive para solicitar a medida protetiva. Então, para que a mulher ela solicite a medida protetiva é bem simples, não existe assim um processo com um passo a passo rigoroso. Ela simplesmente deve se dirigir a uma delegacia de polícia ou uma delegacia da mulher, né, que no caso é a DEAN, e até mesmo em comarcas pequenas, em cidades pequenas, eh, pode ser decretada a medida protetiva através de um policial militar e também de um delegado de polícia. Então, basta que ela compareça na delegacia de polícia ou na delegacia da mulher e narre todo o ocorrido e solicite ali a medida protetiva porque ela está se sentindo ameaçada. O que precisa também é de motivação, né? Eu acredito que mais campanhas que mostrem que a mulher ela tem uma rede de apoio para que ela consiga, né, a partir desse apoio, dessa rede de apoio, se libertar desse espiral de violência. Inclusive, alguns dados da Secretaria de Segurança Pública, né, que inclusive foi coletados a partir de uma pesquisa do Datafolha, a respeito do ano 2022, foram mais de 18 milhões de mulheres vítimas de violência no último ano. Significa dizer que são 50 mil vítimas por dia e que a cada 4 horas no Brasil uma mulher é agredida. Infelizmente, as estatísticas mostraram que a violência contra a mulher aumenta. E aí, a pergunta agora, eu deixo também à vontade para o doutor responder, mas eu vou começar aqui me dirigindo para a Tenente Tatiana. Na sua opinião, doutor, o que é que explica esse aumento, uma vez que a gente tem leis que são já rígidas, né? Leis que já são um pouco duras. Na opinião da senhora, o que é que explica esse aumento da violência contra a mulher no Brasil? Perfeito. Veja só, dentro dessa mesma pesquisa aí, que foi divulgada pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, diz que a cada 10 mulheres que morrem, 7 delas morreram dentro de casa. Então, confirma de novo que a violência está muito grande e as mulheres elas não estão morrendo porque estão indo para a rua, elas não estão morrendo porque estão nas festas, elas estão morrendo dentro de casa. Daí tem a importância de tantas políticas públicas agora voltadas, né, para a mulher. A Lei Maria da Penha, que é uma lei que abarca muitos aspectos, inclusive aspecto penal e aspecto civil. Então, o que que a gente pode fazer, além de campanhas de divulgação, né? A mulher ela precisa saber e ter consciência dos recursos que ela tem ao seu dispor. E esses números que têm aumentado, eu particularmente atribuo, dentro da experiência profissional que eu tenho, a uma questão cultural. Hoje a gente está vendo as mulheres se relacionando com muita facilidade. Às vezes elas têm, mal conhece o seu companheiro, né? E já leva para dentro de casa. Um dos fatores de risco, inclusive nas estatísticas, é quando a mulher tem filho de um outro relacionamento e coloca esse novo companheiro dentro de casa e ali acontece os conflitos.
E aí a gente tem também, através das músicas, através das artes, do cinema, novelas, que acabam mostrando e evidenciando muito uma cultura da traição, por exemplo. Nós temos muitas músicas que falam da traição. Nós temos um aumento também de consumo de bebida alcoólica. Antes, as mulheres não consumiam tanto quanto estão consumindo hoje, né? Então, assim, a cultura hoje que tem se fomentado, no meu ponto de vista, de acordo com a minha experiência profissional, tem incentivado muito a violência, né? Quando eu falo de cultura, eu falo desses pontos específicos, músicas, inclusive aqui em Juazeiro nós temos uma lei, que é a lei anti-baixaria. Existem algumas músicas que são depreciativas em relação à mulher, que elas são proibidas de serem tocadas em eventos públicos aqui na cidade de Juazeiro, por conta dessa lei, que é uma lei municipal aqui. Então, assim, é esse tipo de cultura negativa que tem influenciado. Além disso, tem a questão da criação dos filhos também. A gente vê muito formas equivocadas de criar os filhos. Por exemplo, o machismo. A gente vê os pais, infelizmente, incentivando o menino a ser grosseiro, a ser o dono. Ah, que você tem que ficar em casa e que você tem que proteger a sua irmã. Ok, tem que proteger. Mas precisa dizer a ele que a proteção que ele vai dar não é com autoritarismo. Então, eu costumo muito falar nas palestras, nos eventos preventivos que a gente faz, que a gente cria a menina para ser aquela fofinha, aquela menina que senta com as perninhas cruzadinhas, que sabe fazer as coisas dentro de casa, né? E a gente cria o menino para ser valente. Que menino não pode se chorar, não pode se cair, não pode chorar, que isso aí é coisa de menininha, isso é frescura. E aí a gente vai criando na cabeça do menino, o menino vai crescendo com um ar de superioridade, achando que ele é superior à mulher. E não, e eu sempre falo quando a gente costuma ir muito em escola, palestrar, conversar com eles, né? Nós temos um programa voltado para esse público, né, que está iniciando os relacionamentos, que não é para o homem se sentir superior no sentido de que ele pode mais do que a mulher, mas ele é forte, ele é corajoso, porque foi assim que Deus fez os homens, mas essa força é para proteger, essa força é para ajudar, essa força é para o bem e não para a opressão. Então, a gente precisa partir desse cuidado com a criança, dessa criação, de não cultivar o machismo. E o machismo nada mais é do que pegar a característica de macho, de ser forte, de ser valente, de ser corajoso, e colocar esse poder inflacionado, vamos dizer assim, e para o mal, para reprimir, para machucar, para oprimir a mulher. Então, ele tem que pegar essa força para o bem, que é proteger a mulher e não usar de forma negativa. Então, eu acho que é esse o ponto que eu vejo que tem aumentado a violência doméstica e familiar. Então, a gente precisa rever a forma de criação e ativar a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos relacionamentos, dos namoros, agora, né, muito jovem, mostrar para a menina, para o menino como é que eles têm que se comportar, que o menino não vai ter a mulher como sendo uma propriedade, mas que a mulher ela vai ser uma companheira para ele, que ele vai ser um companheiro, que é para andar junto, esse tipo de situação. É bastante assertiva a fala da tenente, né? E assim, com relação ao aumento dos dados, né, de violência contra a mulher, eu abro um parêntese aí também e acrescento a questão da pandemia, né, do Covid-19. Então, aquele marido, né, aquela pessoa que agredia a mulher, na fase da pandemia, ficou mais dentro de casa, né? Até mesmo pela questão da implantação do trabalho home office. Então, eu pesquisando sobre o assunto, né, estudando, me aprofundando, eu vi também que teve uma elevação nos dados da violência contra a mulher também em decorrência da pandemia do Covid-19, né, que foi um fator que deixou as pessoas dentro das suas casas e, em decorrência disso, também aumentou as estatísticas de violência contra a mulher. Né? E como bem falou a tenente, é importante que a mulher saiba dessa rede de apoio e que nós temos assim uma legislação eficaz e aplicada no nosso país,
né, com o fim de proteger, de resguardar todos os direitos da mulher e daqueles que convivem na casa junto com ela, né? Então, assim, nós temos bastante legislação e medidas que visam proteger a mulher e que são eficientes, né? Mas, no entanto, é necessária essa rede de apoio e que a mulher ela se impõe, ela realmente ela não se cale, né? Ela vá atrás porque é a sua integridade física, é a sua paz no lar, né? Então, tudo isso também é importante que a gente traga aqui à tona nessa entrevista enriquecedora. A palavra realmente é educação, né? Diante do que a Tenite expôs aqui e o doutor Paulo completou, é educação, educar. Educar nos lares, educar na escola, mudar a mentalidade, mudar a cultura. Isso só é possível com realmente uma educação, um processo de educação. E também identificar, né? Isso. Identificar, porque como a Tenente falou, os relacionamentos começam muito rápidos, as pessoas nem se conhecem direito, e de repente já estão dentro de casa, convivendo, e aí é muito difícil, acho que a dificuldade também é identificar que o relacionamento é abusivo e já está tóxico, já está fazendo mal, e o homem geralmente manipula, né, e diz assim, não, eu estou querendo te proteger, é aquilo que a Tenente falou, né, o homem tem que usar a força para proteger, ajudar e somar, mas ele manipula e usa o discurso de proteção, quando na verdade é uma prática já manipuladora e abusiva. Diante disso, eu gostaria de saber, Tenente, nesses 2 anos e 7 meses que a senhora está à frente do comando da Ronda Maria da Penha, que avaliação a senhora faz? Realmente esse trabalho da Ronda tem surtido efeito? Sim, com certeza. Tem surtido efeito e eu posso atestar pelos dados, né? Nós temos os relatos das mulheres que são acompanhadas pela Ronda, que é quando a gente fala se ela acha que ainda tem necessidade da gente fazer o acompanhamento, ela diz: "Não, continue, venham aqui, porque só o fato deles saber que tem uma viatura que vem aqui perguntar se eu estou bem, só isso aí os vizinhos falam, ele fica sabendo, a partir disso aí ele não volta mais a importunar". E os dados estatísticos que nós temos na Ronda provam que 70% das mulheres que são acompanhadas pela Ronda, apenas pela presença da guarnição policial fazendo esse acompanhamento para ela, o agressor já se afasta. Os 30% restante, geralmente, são pessoas que ainda ficam insistindo, importunando, como a gente costuma falar. Nesses casos, a gente intensifica a visita na casa dessa mulher e, se ele insistir e a gente flagrar, a gente prende. Temos um dado na Ronda Maria da Penha que hoje nós somos, na Bahia, a Ronda Maria da Penha que mais prende agressores. Nós temos um total de 136 prisões efetuadas. Esse é um número alto, é um número que, ao mesmo tempo, nos orgulha, porque mostra que a gente está sendo eficiente em trazer a paz para as mulheres, que o objetivo da medida protetiva é esse, que a mulher retome a sua vida, tenha a sua vida em paz novamente, né? Mas é não, também, por outro lado, não é um motivo de orgulho, porque a gente ainda tem aí o reflexo de que muitos homens não estão entendendo que a lei é para ser cumprida, né? Nós temos também na Ronda um outro dado que mostra a eficiência da medida protetiva, é que nenhuma dessas mulheres que foram acompanhadas pela Ronda Maria da Penha, no total, desde a nossa criação, que foi em 2015, já são mais de 1.400 mulheres acompanhadas, todas elas estão com a vida preservada, ou seja, não aconteceu feminicídio com nenhuma das mulheres que são acompanhadas pela Ronda Maria da Penha. Infelizmente, os feminicídios que aconteceram nas cidades foram de mulheres que não buscaram ajuda, não buscaram o recurso do Estado, não falaram, né? São mulheres que se calaram e, infelizmente, tiveram sua vida ceifada. Mas aquelas que buscaram ajuda, graças a Deus, temos preservado a vida delas. As mulheres que se calam, como a senhora colocou muito bem, inclusive eu conversei com a delegada aqui de Juazeiro, né, em um momento, ela dizia que as mulheres que não buscam ajuda são aquelas que de fato se tornam, né, confirmando o que a senhora falou, a vítima do feminicídio. Eu vou pedir à produção para pôr na tela uma matéria do caso de uma jovem que recentemente perdeu a vida, vítima de feminicídio, né, assassinada pelo ex-esposo, e o que chama a atenção nesse caso é que o cara, o assassino e ex-esposo de Raíssa, ele era secretário de comunicação do município Belém, lá na Paraíba,
ela foi até a delegacia pedir apoio para buscar os pertences dos documentos na casa dele, né, que ela tinha saído de lá já, né, nesse processo de separação, e o policial orientou que ela resolvesse a situação de forma diplomática, ali, buscando a família, porque ele era uma pessoa pública. Filho de uma ex-vice-prefeita, ele era ex-vereador e atualmente era secretário de comunicação. Então, que orientação, peço até o doutor Paulo para responder para a gente, pode ser dada a uma mulher vítima de violência doméstica que vai pedir ajuda, inclusive é prescrito na lei, se eu não me engano, Maria da Penha, que ela deve ser escoltada até a casa do ex-companheiro para pegar os pertences, mas o policial diz que não. Resolve isso, ou seja, abafa o caso, porque ele é um homem público. Né? Que orientação o senhor dá, doutor Paulo, para uma vítima que muitas vezes chega na delegacia e de repente chega a família do cara, né? E aí o pessoal deixa a família do cara ter contato com ela, gente. Isso também é proibido. Como é que essa vítima deve se portar? Ou quando também o próprio profissional de segurança pública diz: não, tem pena dele, ó, dá mais uma chance. Vai ser preso, vai sofrer lá. Isso, exatamente. Quem vai botar comida na tua mesa? Como a vítima deve proceder diante desses abusos, porque são abusos, né? Infelizmente, por pessoas que deveriam orientar da forma correta. Veja, Celane, como eu estava falando aqui, né? Primeiro, a mulher ela não deve se calar, ela realmente deve se impor, como foi bem falado aqui. As vítimas de feminicídio, infelizmente, foram aquelas que não foram atrás, se calaram, foram submissas a essa situação, né? E a lei, a aplicação da lei, ela é para todos, né? Sem distinção. Então, assim, não importa se a pessoa é famosa, não importa se a pessoa é um político, não importa se a pessoa é uma pessoa rica, bem-sucedida, a lei será aplicada a ela também. Então, assim, a partir do momento que a mulher se depara com essa situação, ela tem que se impor, né, e também procurar uma ajuda, uma assistência jurídica, né? Ela pode procurar a defensoria pública, né, que é assistência gratuita, e também, se ela tiver a condição, procurar um advogado particular de sua confiança para que ele acompanhe todo esse processo, né, e que ele oriente da melhor forma juridicamente, até mesmo evitando essas situações, para que as medidas protetivas possam ser estabelecidas, né, e a mulher seja resguardada e protegida. Então, assim, ela tem que realmente se impor e não escutar, né, opiniões alheias que vão contra ela procurar o seu direito, né, e se resguardar. E eu acrescento também, doutor, que ela deve denunciar o caso, porque o policial, ele tem que, é um dever dele. Então, se o policial age contra uma obrigação legal que ele tem que fazer, ele está infringindo o próprio regulamento da corporação a qual ele serve, né? Então, oriento a essas mulheres que elas denunciem. Se ela chegou na delegacia e foi maltratada pelo policial, ela precisa denunciar na corregedoria da polícia. E ela pode fazer isso pelo telefone, fazer essa denúncia pelo telefone, ou ir a uma outra delegacia, ou se for da polícia militar, ir num batalhão da polícia militar e denunciar que tal dia aconteceu isso e ela foi aconselhada a isso. Então, infelizmente, nós temos profissionais não preparados. É por isso que na Ronda Maria da Penha também a gente é uma tropa especializada. Então, quem trabalha na Ronda Maria da Penha, ele passa por um curso de capacitação para atuar. A gente precisa ter policiais com sensibilidade para entender as questões, com empatia. Então, não é admitido que um policial faça algo desse tipo. Então, ele será punido de acordo com o regulamento, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar. Então, isso são atitudes erradas de profissionais desqualificados, que são poucos. Mas essa mulher, ela precisa também lembrar, eu gosto sempre de enfatizar isso, de lembrar do exemplo de Maria da Penha, da mulher que deu nome a essa lei. Se essa mulher, Maria da Penha, tivesse ficado calada, sofrendo e chorando as mazelas das situações dela, a gente não teria essa lei hoje.
Então, é por isso que a gente trabalha com essa questão preventiva de levar educação, de levar informação, para que as mulheres saibam o seu direito e corram atrás, independente das barreiras que ela encontra, que ela possa encontrar no caminho, mas que ela faça valer o seu direito. Nós temos uma lei ampla e as mulheres precisam fazer valer o seu direito, porque não é favor. Não é um favor que a gente está fazendo e fiscalizar uma medida protetiva, é uma obrigação, é algo que está na lei que a gente precisa executar. Então, que as mulheres tenham esse entendimento, não é um favor que a segurança pública está fazendo, é um direito da mulher ser protegida. Então, aconselho a essas mulheres que, se ocorrer alguma situação dessa daí, além de tudo que o doutor falou, denunciem. A gente precisa tirar esse tipo de profissional de atuação, certo? E essa questão também é interessante, porque tem mulheres que é uma pergunta, inclusive, que não quer calar, né? Que a mulher, ela vai lá, faz o registro, né, o boletim de ocorrência, solicita a medida protetiva, e de repente é ela que está descumprindo a medida protetiva, né? Ou então a mulher, ela cria uma situação que não existiu. E aí eu vou deixar aqui a pergunta aberta para os dois convidados. No caso da mulher que descumpre a medida protetiva, o que é que acontece com ela? Ou até no caso da mulher que ela finge uma agressão, simula uma situação que não aconteceu. Como é que esse homem ele pode questionar essa medida protetiva que é infundada? Ou seja, ele nunca fez nada com ela, ela está inventando. E aí? O que é que acontece? Eu já tive muitas situações de supostos agressores que foram buscar ajuda para a gente. Falar, não sou eu que vou atrás dela, ela que vem atrás de mim. Qual é a orientação que a gente passa para eles? Preste uma questão para ela. Denuncie. Inclusive, constitua advogado. Se não tiver condição de pagar, nós temos a Defensoria Pública. Denuncie, porque imediatamente a medida protetiva dela vai cair e você também precisa ter o seu respaldo. Então, não é ficar calado, é se é ela que está indo atrás, então procure seus direitos também, recorra a um advogado, ou então até mesmo vá até a delegacia e faça a denúncia para você se proteger, porque senão a lei ela acaba sendo fria nesse sentido, né? A letra da lei. Se chegar lá, se a polícia chegar lá e encontrar ele perto dela, ainda que tenha sido ela que foi até ele, a obrigação da polícia é conduzir. A polícia vai ter que conduzir, e aí daqui, como diz aquele ditado, daqui que explica que Chico não é Francisco, demora muito, né? Então, por isso que é importante ele se respaldar e ele procurar advogado e informar tudo isso e constar. Exatamente, Tenente. É como você bem falou, né? O primeiro passo que eu dou nessa situação, né, que infelizmente também existe, né, da falsa agressão, ou até mesmo quando a mulher que vai atrás, é que essa pessoa, esse homem, ele procure um advogado ou a defensoria pública e se dirige imediatamente à delegacia de polícia, que ele registre todo o ocorrido através de um boletim de ocorrência, para que ele possa ser resguardado também, né? Como existe essa situação, ele tem que ter esse cuidado e, como bem a tenente falou, a medida protetiva ela vai cair, né? O juiz vai analisar, vai apreciar essa situação e vai verificar que realmente é infundada. Outra coisa também acrescentando nisso aí é que ele pode arrolar provas, né? Ele pode filmar, ele pode tirar fotos, ele pode pegar testemunhas para poder provar que não é ele que está se aproximando dela, mas sim que ela é que está vindo até ele, né? E até aproveitar a oportunidade para aconselhar os homens também, porque infelizmente a gente sabe de alguns casos que a gente mesmo vai atender e a gente percebe que, na verdade, o homem é que está sendo vítima, que a mulher está se utilizando da lei. Quando a gente observa que a mulher que está se utilizando de forma errada da lei, aí a gente faz um relatório, né? E explica e manda essa certidão com esse relatório para o judiciário para que seja avaliado, né? Porque aí a gente vai com a comprovação também de que essa mulher ela está fazendo mau uso da lei, né? E está mentindo, né? Ela está mentindo para a justiça, ela está utilizando de forma errada todo um recurso. Imagine aí, é uma viatura que se desloca, é um policial, é um gasto para o Estado, é um judiciário todo que está envolvido com a promotoria, advogado. Então, faz tudo isso aí, todo esse trabalho, quando na verdade
Ele é que é a vítima e não ela, né? Ela está querendo incriminar ele. Às vezes por vingança, a gente tem muito isso, a mulher por vingança. Inclusive Então, comete crime de calúnia, né? isso, Acusando uma pessoa falsamente de estar cometendo um crime, não isso. é isso, doutor? Por isso que os homens precisam também estar atentos. Eu já tive a ocasião de fazer palestra, né, informativa, falando sobre isso, ou às vezes a gente entrega panfletos, né, folders com informações, e aí o homem pega e diz assim: não, vou levar para minha mulher, vou levar para minha mãe. Eu disse: não, você precisa saber. Você precisa saber, porque senão você pode incorrer em um erro desse aqui, ou não está preparado, e a lei se voltar contra você. Então é importante que os homens também conheçam isso, até para eles saberem até onde ele pode ir. Um exemplo é aquela questão do assédio, né? A gente sempre fala e tem uma campanha informativa que fala isso: depois do não, tudo é assédio. Então o homem precisa estar atento. Se ele está em um lugar, a mulher diz não, é melhor ele tomar outro rumo, porque se ele insiste e ela levanta a lei contra ele, ele vai ser alcançado pela lei. Então, é importante que os homens também, nesse momento, estejam atentos a esse tipo de informação, para que não sejam vítimas, para que não sejam prejudicados pelo aquilo que a lei está esclarecendo lá e está ditando. É perfeito, complementando, reiterando nessa questão da prova, né? O homem ele tem essa opção e vai ser bom para ele resguardar essa questão da prova, tanto através de filmagem, gravação de áudios e até mesmo prova testemunhal de que ele, na verdade, é a vítima. Então, assim, a lei ela está para proteger a mulher, né? Mas infelizmente existe essas situações de que, na verdade, a mulher está se utilizando da lei e de uma forma errada, né, para poder, como bem foi colocado aqui, às vezes uma questão de vingança, né, às vezes uma questão de disputa patrimonial para botar o homem para fora de casa. Então tem toda essa situação e aí fica o alerta aos homens também, né, para prestarem atenção nessa situação e, como bem falou a tenente, se afastar, né? Gente, olha, quanta informação interessante, pode salvar vidas, alertar pessoas. Então, curte, comenta, compartilha. E aí, uma pergunta também, duas que não quer calar. Uma para o doutor Paulo, né? O homem que descumpre a medida protetiva, né? O que é que vai acontecer com ele? E para a Tenente Tatiane, gente, o João da Penha. Hora ou outra a gente escuta, né? Porque tem mulher valente, viu? Tem mulher que vai para cima, que bate, e aí os homens, a primeira coisa que eles dizem, né? Como a Teni faz bastante palestra, eu gostaria de saber dela se ela não já escutou por aí. E aí, Teni, o João da Penha, como é que fica? Sempre tem essa pergunta do João da Penha, né? A gente até brinca, diz que é João da Peia. Mas assim, tem muita gente que fala, né? Mas tem muito homem que apanha. A gente sabe que tem muito homem que apanha dentro de casa, tem muito homem que sofre violência dentro de casa, infelizmente. E aí, geralmente essa pergunta vem com uma resistência para a lei que protege as mulheres. Aí veja bem, antigamente, quando existia esses casos de violência, a mulher ia para a delegacia e o delegado não sabia nem enquadrar, não existia uma lei que determinasse o que era violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz logo essa determinação para não deixar dúvida, para enquadrar aquele crime. E antes também chegava lá e o delegado dava um de conselheiro e os dois voltavam para casa, ou então dizia assim: pague uma cesta básica, faça um serviço comunitário que está tudo resolvido. Hoje não tem. Hoje a lei de descumprimento de medida protetiva é crime da cadeia. E não tem mais esse negócio de trabalho comunitário de cesta básica, porque a lei deixou isso tudo fechado. Mas as leis sempre protegeram os homens e as mulheres. Por exemplo, se uma mulher mata um homem, é um homicídio. Ela vai ser enquadrada no Código Penal. Se uma mulher agride um homem e causa lesões, aí vai ter lá o crime de lesão corporal e vai ter a lesão leve, lesão grave, vai ser enquadrado em alguma coisa. Mas aí o que é que eu falo normalmente? Quando tem essas brigas entre homem e mulher,
naturalmente o homem é mais forte. Na hora que ele revida, ele consegue agredir mais a mulher do que a mulher quando bate nele, por conta de uma questão de força unicamente. Mas o que é mais comum a gente ver é homem indo na delegacia denunciar, a gente não vê, geralmente vira chacota. Quando um homem diz que vai denunciar a mulher porque estava tendo uma agressão, né? Então não é cultural. Se para a mulher é difícil denunciar, imagine para um homem sair de casa e ir para uma delegacia, chegar na frente do delegado e falar: Delegado, eu estou apanhando da minha mulher". Homem não faz isso, né? Então não é que não falte leis para defender o homem. O Código Penal está aí. Se ele for lá, aquela mulher vai ser processada. Ele não precisa ter uma lei, um João da Penha, uma lei específica para ele. Já existe a lei, entendeu? Então, é necessário, na verdade, não está certo nem que o homem bate na mulher, nem que a mulher bate no homem. A gente, com esse trabalho aqui de Celane, inclusive já agradeço a oportunidade, é levar a informação, é trazer paz para dentro da casa. O trabalho da Ronda Maria da Penha não é fazer separação de casais, mas é trazer paz para dentro das casas, para que as pessoas vivam em paz, né? Quando a gente faz palestra, quando a gente faz blitz educativa, quando a gente faz ações de prevenção, na verdade, o objetivo como um todo é para que as pessoas aprendam a conviver, né? Aprendam a se relacionar, que aprendam o seu limite, o seu espaço. Então, é esse o nosso objetivo, né? De uma cultura de paz, de uma sociedade que vive em harmonia, que crianças cresçam de forma saudável, sem problemas emocionais, porque crescem no meio de confusão, né? Crianças cresçam emocionalmente saudável, e aí essas crianças vão ter relacionamentos também saudáveis. Então, é esse o nosso objetivo. Então, fechando, não precisamos de João da Penha, né? Já temos um Código Penal. Você perguntou, Celane, sobre o que acontece se descumprir a medida protetiva. O descumprimento de medida protetiva é crime, né? Está lá tipificado na Lei Maria da Penha, a pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Então, assim, se existe uma medida protetiva decretada em seu desfavor, você deve cumpri-la, né? Deve cumpri-la a rigor a medida protetiva, porque a caso haja o descumprimento, você vai incorrer no crime de descumprimento da medida protetiva sob pena de detenção de 3 meses a 2 anos. E eu gostaria de saber em relação apenas à medida protetiva de distanciamento. Inclusive, existem várias outras, tá, gente? O pessoal acha que medida protetiva é só essa de ficar distante. Aí eu vou pedir que o doutor explique melhor para a gente, porque, salvo engano, houve uma alteração, né, doutor, nessa questão dos metros de distância que o homem, né, o agressor deve ficar distante da vítima. A medida protetiva de distanciamento, ela nada mais é, como o nome já é bem autoexplicativo, é realmente que o homem ele se mantenha distante da mulher, né, para que possa evitar essa questão da agressão física, verbal, sexual, psicológica, enfim. Então, assim, aconteceram agora algumas alterações legislativas, que inclusive nós vamos trazer aqui, né, num segundo bloco, e o descumprimento dessas medidas, como eu bem já falei aqui, a pessoa estará incorrendo em crime de descumprimento de medida protetiva. Então, assim, a medida de distanciamento nada mais é do que realmente aquela pessoa que está ali como agressor da mulher, ele tem que manter uma certa distância, né? E aí, analisado o caso concreto, o juiz sempre fixa na medida protetiva de forma bem explicativa a questão de tantos metros que o agressor deve permanecer de distância daquela mulher que tem a medida protetiva decretada. Gente, e é importante vocês terem acesso à lei. Está no Google, põe lá Lei Maria da Penha, vai ler, é bem explicativo, bem simples. Aqui no canal também tem um outro vídeo que a gente explica a lei bem direitinho com o doutor Marcílio Rubens, que é presidente da OAB de Petrolina. Então, vai lá, assiste, curte, comenta, fica bem informado e espalha essa informação para Deus e o mundo. A gente já está finalizando, eu quero só perguntar aqui para a Tenente Tatiane, que orientação, né, que mensagem ela deixa para as mulheres que ainda vivem esse espiral, né, da violência, mas que não tiveram ainda força para romper? Dizer para essas mulheres que elas não estão sozinhas, que elas têm ajuda, que elas não precisam passar por isso, não precisam viver essa violência.
As mulheres que estão envolvidas em um ciclo, no ciclo da violência, elas podem contar com toda uma rede de apoio. Aqui em Juazeiro nós temos psicólogos, nós temos assistente social, nós temos a própria Ronda Maria da Penha, nós temos um centro integrado de atendimento à mulher, uma secretaria que tem do município, que tem uma pasta que é só para as mulheres, né, para poder levar esse auxílio, às vezes é uma dependência financeira, às vezes é uma dependência emocional. Então, assim, nós temos toda uma estrutura aqui voltada para atender a mulher. Então, dizer para essas mulheres que elas não fiquem caladas, que elas denunciem, que elas rompam com o ciclo da violência, que vocês não estão só. Nós estamos juntas para poder lutar para que você viva em paz, viva em segurança. E se precisar da Ronda Maria da Penha, a gente vai fazer esse acompanhamento para essa mulher aí. É o tempo que ela achar necessário até que ela retome a vida dela em paz, em segurança e possa viver tranquilamente. Qual o telefone, tenente, que uma mulher que deseja fazer uma denúncia, necessite fazer uma denúncia, ela pode estar ligando? O número de contato é o 180. Esse é o número para poder fazer a denúncia. Essa denúncia, inclusive, pode ser anônima. A própria vítima pode ligar de forma anônima e dizer que fulana mora na rua tal, e dar todo o endereço certinho e contar como é a violência que está sendo sofrida ali, que a polícia militar ou a polícia civil vai montar uma investigação e descobrir se aquele caso realmente é verdade. E a partir daí vai entrar o recurso necessário, né? Como violência doméstica é multifatorial, então, a partir do estudo daquela denúncia, a gente vai entrar com o equipamento da rede, né, a instituição da rede apropriada para essa mulher. Não necessariamente pode ser a polícia militar, às vezes a demanda daquela mulher é uma demanda psicológica, então a gente vai entrar com uma psicóloga ou com uma assistente social, primeiramente, para poder conduzir essa mulher para ela romper o ciclo da violência. Então, o número é o 180 para denunciar e o 190 se a agressão estiver acontecendo no exato momento, que aí a viatura que estiver mais próxima vai até ela para poder resolver aquela ocorrência, certo? E as mulheres, após a medida protetiva, elas receberão um telefone, tanto da Vara da Justiça, um número de WhatsApp, como também um número de WhatsApp da Ronda Maria da Penha, para que seja feito o acompanhamento privativo, vamos dizer assim, exclusivo para ela. Pronto, gente. Então, identifica e denuncia, né? Romper com o ciclo de violência, trazer paz para casa, para os filhos. Essa deve ser a regra, né? A regra que não deve ser, inclusive, quebrada. Gente, curte, comenta, compartilha, divulga essa informação. Fiquem com Deus e até o próximo Direto ao Ponto. Mas espera aí, deixa eu só me despedir aqui dos convidados. Doutor Paulo, muito obrigada por sua presença aqui mais uma vez. E a Tatiana também, muito Obrigada, eu que obrigada. agradeço. Obrigado, Celane, pelo convite. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas também. E é isso. Obrigada, também agradeço a oportunidade de estar aqui.